Você pode participar do programa pelo telefone 3209-0120, pelo e-mail questõesdefé@tvhorizonte.com.br. Você pode participar pelo facebook.com/questões.defé. E eu queria fazer um convite amanhã, domingo, né, dia 20, nós teremos um concerto na igreja de São Sebastião. Nós tivemos um concerto na quinta-feira e eu não pude comunicar porque o sábado no programa não foi ao vivo, sábado passado. Mas na quinta-feira, às 19h30, nós tivemos um concerto com o Coral Lírico do Palácio das Artes e o nosso órgão lá de tubos da igreja de São Sebastião. O coral tinha mais de 60 pessoas e é um coral de nível A primeiro, né? Foi maravilhoso o concerto. Pena que eu não pude divulgar aqui, né? As pessoas que gostam de música e que estiveram lá saíram realmente encantadas. E para aqueles que perderam na quinta, amanhã, domingo, nós teremos um concerto maravilhoso. 7 tenores. Chama-se Tenores in Concert. Os 7 tenores também vão fazer este concerto a partir das 10 horas até um pouco antes da missa das 11. É 1 hora de concerto. Mas eu vi os ensaios com órgão, está realmente bonito. Ou seja, todas as grandes músicas para tenores que nós sabemos, que nós conhecemos, serão executadas pelos 7 tenores. Inclusive algumas mais populares, como Santa Lucia, por exemplo, Vá Pensiero. Então, há muita coisa bonita. Amanhã, na igreja de São Sebastião, às 10 horas da manhã até antes da missa. Eu acho que nesse dia você pode, aqueles que têm alguma atividade, que vai todo domingo à missa na sua paróquia, o que deve ser, amanhã pode dar uma passeada lá e ver o concerto e depois fica para a missa. Eles pedem para levar 1 quilo de alimento não perecível para as pessoas que precisam. De modo especial, nós sabemos que há necessidades urgentes dos refugiados que chegam da Síria. Mas não sei se ainda eles precisam, porque chegou muita coisa para eles. Muito bem. Eu gostaria de comentar agora o parágrafo 96 do Papa Francisco, que é outra coisa também que ele corajosamente, ele faz uma crítica, sabe a quem? A que? Não a quem, a que? Ele faz uma crítica ao excesso de planos e projetos pastorais. Aqueles projetos e planos pastorais que chegam às nossas mesas planejados em torno de um grupo de pessoas, ele diz generais que planejam, ele fala generais derrotados, generais de exércitos derrotados, que planejam expansão, que planejam crescimento e assim por diante. Ele faz uma crítica muito séria, muito forte a esse tipo de planejamento, de plano de pastoral, que fica onerando os ombros dos agentes de pastoral, ao invés deles dedicarem aquilo que realmente interessa. Não estamos nos referindo a todo e qualquer projeto pastoral, não. Estamos nos referindo, o Papa, né? É bom ler aqui, né? Alimenta-se a vanglória de quantos se contentam com ter algum poder e preferem ser generais de exércitos derrotados antes que simples soldados de um batalhão que continua a lutar. Quantas vezes sonhamos planos apostólicos, expansionistas, meticulosos, bem traçados, típicos de generais derrotados. Assim negamos nossa história de uma igreja que é gloriosa por ser história de sacrifícios, de esperança, de luta diária, de vida gasta no serviço e assim por diante. E o Papa, na sua criatividade, ele cria até um neologismo curioso, né? Deveriaqueísmo. Deveriaqueísmo é um neologismo para dizer assim, o que você deveria fazer? Ou seja, o que as pessoas dizem para nós, né?
Ou então você dizendo para o outro o que você deve fazer. Então, esse tipo de deveria fazer assim, deveria fazer desse jeito, deveria planejar desta forma, deveria ter estas prioridades, é um pouco a crítica de que o Papa Francisco fala. Vamos chamar mais uma vez a Camila, jovem, vai nos falar sobre a igreja, a exortação apostólica da alegria do Evangelho e a juventude. Vamos conferir. O itinerário da fé ele é individual, mas também ele é coletivo. Partilhar a boa nova é um convite diário e não momentâneo. Então essa questão do processo, como é que nós vamos fazer isso? Seja com os jovens, com os idosos, com grupos de repente que estão né, de certa forma assim, mais vulneráveis. Como é que nós vamos trabalhar isso? E ao mesmo tempo que ele é desafio, ele é oportunidade. E eu acho que isso seja o mais, assim, talvez seja a parte mais significativa para nós quanto igreja, sabe? Igreja caminha, a igreja que quer estar no meio do povo, entender que esses desafios são oportunidades de crescimento, oportunidade de perceber as coisas de outras formas, escutar novas pessoas que têm falado para a gente, né? O que é o que o jovem de hoje traz, o que a família de hoje traz, né? O que esses contextos podem ensinar. Pois é, nós acabamos de ouvir aí o testemunho dela e no número 97, de alguma forma, dando uma solução a essas críticas que o Papa fez nos números anteriores, então ele reconduz a centralidade da igreja é Cristo. Ele diz exatamente isso para as pessoas que acham que não é isso, está aqui exatamente. Pondo a igreja em movimento de saída de si mesma, de missão centrada em Jesus Cristo. Porque antes ele falou de um autocentralismo, uma pessoa centrada em si mesma. Agora ele fala, qual que é a saída para isso? É centrar, colocar a centralidade da vida da igreja, da missão da igreja, em quem deveria ser mesmo, né? Que é Cristo. E aí ele diz uma outra coisa, que é uma continuação, e a gente sabe que ele já falou isso em outras oportunidades, e, portanto, permite que a gente interprete. E, a partir de Cristo, a preocupação com os pobres. Isso é muito importante. A partir de Cristo, que o Papa sempre ele se inspira na Conferência de Aparecida. E a Conferência de Aparecida deixou claro que nós vamos olhar os pobres exatamente a partir de Cristo. E é evangélico isso, né? Está no Evangelho. Isso é muito importante. O que significa isso? Alguém fala, mas isso é normal. Não, não é. Porque há muitas pessoas que dizem que nós podemos prescindir de Jesus, podemos prescindir de Cristo e centralizar a nossa preocupação com os pobres, porque já é suficiente. Cristo já automaticamente está nos pobres, então você não precisa tê-lo como centro da sua vida. Não é esta a perspectiva do Papa Francisco. Esta segunda perspectiva de preocupação com os pobres, sem a centralidade de Cristo, é ideologia. E nós sabemos no que isto dá. Nós sabemos que nós estamos sabendo agora o que isto dá. Usa-se pobres, usam-se os pobres para o meu enriquecimento. Usam-se os pobres como massa de manobra para eu conseguir o poder e ficar no poder. Então a crítica de cima dos números 95, 96, é exatamente 94 também. Essa crítica de cima vale para esse tipo de gente,
que faz uma série de coisas. Eu estou com os pobres, eu faço para os pobres, mas na verdade está querendo o quê? Está querendo é você, é o seu eu. Nós estamos vendo isso no Brasil. Eu acho que ir além disso nem é necessário. Todo mundo sabe do que eu estou dizendo. Usar os pobres como massa de manobra para o enriquecimento e para a manutenção do poder. Aí você faz algumas coisinhas, porque como alguém mesmo disse, os pobres são fáceis de serem contentados com migalhas. Alguém disse isso, é muito mais fácil. Com pouquinha coisa você contentar os pobres e ganhar os votos deles todos, do que do outro pessoal que não vai assim muito na onda das coisas. Então o Papa não é a favor disso, porque tem gente que acha que o Papa está a favor disso. O Papa não está a favor disso. O Papa não está a favor do populismo. O Papa não está a favor da corrupção. O Papa não está a favor da roubalheira. O Papa está a favor dos pobres, sim, mas na luz de Cristo, no desinteresse pessoal, na busca, em primeiro lugar, de ver no rosto dos pobres o rosto de Cristo a quem nós servimos. Quem der um copo de água fresca ao menor dos meus irmãos é a mim que estão fazendo. Então, quando eu me preocupo com os pobres, eu faço por amor a Cristo. Voltamos daqui a pouco.